Hoje eu quero continuar com você essa conversa que a gente vem tendo aqui na Por Amor nas últimas semanas. E antes de abrir o texto do dia, eu quero recapitular com você em que página que nós estamos. E o que nós conversamos no primeiro dia dessa conversa com essa ilustração das cadeiras foi que Deus criou o ser humano à sua imagem e sua semelhança, e Deus é amor. Então ele cria o ser humano para relações de amor. Ele cria o ser humano para que o ser humano tenha relações de amor, de carinho, de afeto com esse Criador. E todos aqui sabemos que o ser humano simplesmente dá as costas a esse amor de Deus, e o ser humano passa a estabelecer uma resistência em relação àquilo que Deus é e àquilo que Deus tem como sua própria vontade. E diferente do que nós imaginaríamos, que Deus, sendo o Todo-Poderoso, vendo o ser humano de costas para Ele, fosse virar as costas para nós de volta, como quem diz, já que você virou as costas para mim, toma essa, agora eu viro as costas para você. Graças a Deus que o Evangelho diz para nós que Deus não é mesquinho desse tanto, e que quando a gente vira as costas para Deus, Deus não desiste de nós, e Ele vem ao nosso encontro. E aí é quando o salmista Davi vai dizer para nós que ele tentou virar de costas para Deus na montanha mais alta do universo, e ele teve a magnífica surpresa que lá nessa montanha, Deus estava por lá, e o amor de Deus o cercava. Aí ele teria pensado, poxa, aqui é muito alto, está perto do céu, eu vou tentar virar de costas para Deus no vale mais baixo da terra. E a surpresa que ele teve é que lá também o amor de Deus o cercava. E o que o Evangelho está contando para nós é que não há lugar na existência aonde o que promova essa existência não seja o amor e a graça de Deus. E conversamos semana passada que diante desse amor, diante desse Evangelho, diante dessa boa notícia, há muitas pessoas que mesmo assim estabelecem uma resistência para com Deus e vivem as suas vidas de costas para essa realidade. Elas endurecem seu coração para essa possibilidade de um Criador bondoso, cheio de compaixão, cheio de mansidão, e vivem sua vida de costas e resistindo a essa graça divina. Há também, e eu espero muito que essas pessoas estejam aqui entre nós, espero inclusive ser uma delas, pessoas que se submetem a esse amor, pessoas que se entregam a esse amor, pessoas que não estabelecem sua vida a partir da resistência ao que Deus quer fazer em nós, ao que Deus deseja para nós. Mas também é verdade que existem pessoas que vivem nem lá nem cá. A pessoa nem vira de costas para Deus e nem se submete ao amor de Deus. A pessoa nem fica de costas e longe, distante. Ela não tenta procurar um lugar longe, vazio de Deus, mas também não se submete. Então ela fica no quase. Quase. Quase um discípulo de Jesus. Quase um seguidor de Jesus. Quase um imitador de Jesus. E é sobre esse quase que eu quero falar com você hoje. E para isso eu quero ler o Evangelho em Marcos, no capítulo 10. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17, diz assim a narrativa. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus está saindo de um lugar para o outro, e esse homem, que é mais conhecido a nós como o jovem rico, ele corre atrás de Jesus, se ajoelha diante de Jesus e pergunta: Bom mestre, como eu faço para herdar a vida eterna? E esse texto fica mais bonito quando a gente entende aonde é que Jesus estava antes desse encontro. Quando você lê o versículo 13 até o versículo 16, o texto narra o momento onde as pessoas estão trazendo as crianças a Jesus. As pessoas estão levando as crianças para Jesus abençoar as crianças, beijar as crianças, abraçar as crianças, e os discípulos de Jesus impedem as crianças de se aproximarem de Jesus. E aí o Evangelho diz que Jesus fica indignado, e eu acho muito interessante, Jesus indignado. Jesus fica indignado, repreende os discípulos e diz: deixem vir a minhas crianças. Porque não só as crianças têm seu valor, mas o reino de Deus é das pessoas que são semelhantes a essas crianças. O reino de Deus é experimentado por gente que tem coração de criança. É assistindo essa cena que o jovem rico pensa:
Preciso saber do Mestre se o que eu estou fazendo é suficiente para isso. Porque pensa comigo, ele está ouvindo Jesus dizer que quem participa do reino de Deus são as pessoas que são semelhantes às crianças. Logo, quando Jesus sai de perto dessa cena, ele corre atrás de Jesus, como quem diz, preciso de uma resposta. E ele se ajoelha diante de Jesus e pergunta, bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E eu sei que quando eu falo de vida eterna em 2023 no Brasil, quase que majoritariamente a nossa imaginação pensa a vida eterna como sendo morrer e ir para o céu depois da morte. Então, vida eterna é ir para o céu depois que morre. Vida eterna recebe de graça de Deus a pessoa que confessa Jesus, e quando ela confessa Jesus, ela é perdoada dos seus pecados, e aí quando ela morre, ela vai ao céu. É quase que assim que a gente lê o tempo inteiro vida eterna no Evangelho. Só que essa ideia de que vida eterna é vida pós-morte no céu, ela é muito recente, inclusive. Ela foi algo interpretado por homens e mulheres 300 anos depois de Cristo, 1000 anos depois de Cristo, 1500 anos depois de Cristo. Essa conversa aqui é de um jovem judeu com um rabino. E na imaginação dessa tradição, vida eterna não é ir morar no céu depois que morre, mas vida eterna é participar do que Deus está fazendo hoje. Vida eterna é ser participante do projeto de Deus. Vida eterna é no agora participar de eternidade. É uma vida eterna, é uma vida que está sendo vivida de uma tal forma que não vai parar no túmulo, que não está sendo inutilizada. Então, o que esse jovem está perguntando a Jesus é: Jesus, mestre, o que é que eu tenho que fazer para que a minha vida não seja inutilizada no projeto do reino de Deus? Jesus, o que é que eu preciso fazer para que a minha vida não seja uma vida que possa ser jogada fora no projeto do reino de Deus? O que eu posso fazer para participar do que Deus está fazendo no mundo agora? O que eu posso fazer para ser um participante, um colaborador do reino de Deus? Essa é a pergunta. E Jesus responde e diz, você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. E o jovem declara, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. E eu queria sublinhar essa pergunta do jovem rico, ousada e corajosa. Ele está diante de Jesus e pergunta, o que me falta? Irmão, não sei o que você pensa disso, mas eu penso que uma pessoa que tem coragem de chegar em Jesus e perguntar para Jesus o que me falta é uma pessoa bem corajosa. Tem que ter muita coragem para perguntar para Jesus. O que me falta, Jesus? Porque isso aí tudo eu já estou fazendo. Obedecer pai e mãe já estou fazendo. Não mato ninguém, não adultero, não estou dando falso testemunho. O que me falta? Jesus olhou para ele e o amou. Bonito, né? Jesus olhou para ele e o amou e disse-lhe, falta-te uma coisa. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Verso 22. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil aos ricos entrar no reino dos céus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Numa outra narrativa do Evangelho diz que eles ficaram perplexos, assustados com essas palavras de Jesus. E Jesus, vendo que eles estão assustados, tem uma ideia genial. Repete. Diz de novo, filhos, como é difícil um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram novamente perplexos e perguntavam uns aos outros, nesse caso, quem pode ser salvo? Nesse caso, quem pode ser salvo? É muito interessante que esse jovem rico aqui, ele deixa muito claro para nós que uma coisa que ele não quer da vida dele é virar as costas para Deus. Ele deixa claro, fica muito nítido, que a coragem desse homem de se aproximar de Jesus e de fazer o tipo de pergunta que fez a Jesus, fica nítido para nós
que ele não tem a intenção de viver a sua vida assim. Ele não tem essa intenção no coração. Ele deseja saber o que ele precisa fazer. Ele deseja saber qual que é a postura que ele deve ter na sua vida para ficar de face a face com Jesus, para experimentar o reino de Deus. E Jesus responde a ele, fala, olha, você veio perguntar para mim como é que faz para participar de Deus? E nós somos judeus. E para nós, judeus, a gente participa de Deus quando obedece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não minta para as pessoas, honra o teu pai e tua mãe. E aí o jovem quase que atravessa Jesus e diz, Jesus, tudo bem, mas isso aí eu já faço. E eu não sei para você, mas essa afirmação dele, tudo isso eu já faço, soa como uma insatisfação. É como se ele dissesse, eu já estou fazendo tudo isso, mas ainda falta alguma coisa. Eu sinto que falta. E não só sinto que falta, mas eu sinto que você sabe o que é que está faltando, para que eu me sinta completo. Numa outra narrativa do Evangelho, quando Jesus vai responder novamente a esse jovem, Jesus diz a ele, se você quer ser perfeito, e esse perfeito no hebraico seria sadik, justo. Se você quer ser pleno, vá, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. E é impressionante o salto que Jesus dá nessa conversa com esse jovem. Porque a priori a resposta de Jesus é uma resposta moral. A priori a resposta de Jesus é uma resposta pessoal, individualizada. Olha, seja um ser humano que não mata, seja um ser humano que não adultera, seja um ser humano que não mente e que honra pai e mãe. Faça isso. A priori é um jogar de regras moralizantes. E claro, da tradição de Israel. Isso é Moisés. Isso é a Torá. É um judeu conversando com outro judeu. Mas de repente, esse jovem diz, Jesus, isso eu já faço e não é suficiente. É como se Jesus dissesse, opa, tá bom, então peraí. Então agora você não está mais querendo saber como é que faz, quais são as leis de Moisés, ou a Torá, como é que você faz para seguir a partir da tradição de Israel. Você quer dar um salto para fora disso? Você quer ir para além disso? Você quer ser um seguidor meu, um discípulo meu? Jesus dá um salto e diz, se você quer me seguir, então vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois você vem e me segue. O que está acontecendo aqui é fantástico. Primeiro, que fica claro para nós que seguir a Jesus é diferente de obedecer conjunto de dogmas e regras morais individuais e pessoais. Jesus está deixando claro para o jovem rico que não matar, não adulterar, não mentir e honrar pai e mãe não é sinônimo de seguidor de Jesus. E me parece que hoje, no nosso coletivo, perguntar a alguém o que é ser seguidor de Jesus, a resposta automática é quase que essa. É não adulterar, é ser a favor da família, é ser um cidadão do bem, é não mentir. Então o que é seguir a Jesus? Não matar. O que é seguir a Jesus? Ser fiel à esposa. O que é ser seguidor de Jesus? Não mentir, né? E nem gostar de quem mente. Ser seguidor de Jesus foi se tornando um segmento, um obedecer de moralidades individuais e pessoais. É como se disséssemos, olha, eu não mato, não roubo, eu não minto, e eu honro meu pai e minha mãe, e graças a Deus por isso sou um seguidor de Jesus fazendo isso. E a narrativa está dizendo para nós, é insuficiente. Porque não matar, não roubar, não adulterar e honrar pai e mãe é o mínimo que qualquer pessoa deveria fazer. É o mínimo. Para fazer isso, você não precisa seguir a Jesus. Dá para fazer tudo isso sem o Espírito Santo. Dá para fazer tudo isso sem o poder de Deus. Dá para fazer tudo isso sem o Evangelho repousado no seu coração e na sua consciência. Dá para fazer tudo isso. Esse espaço da espiritualidade que conta para nós que ser cristão é olhar para o outro e considerar o outro inferior a si mesmo, como quem diz, olha, perfeito eu não sou, mas pelo menos não sou como o vizinho aqui. Pelo menos eu não mato. Olha, perfeito eu não sou, mas pelo menos minha esposa, meu esposo, eu não sou como o vizinho aqui do lado que você ouve o que ele fala para a mulher dele. É quase que como aquela situação que a moça vai falar com o rapaz e dizer, olha, eu queria que você me olhasse mais. Estou me sentindo esquecida por você. E aí o rapaz olha para a esposa e diz, então,
Você devia agradecer, porque eu poderia ser pior. Eu poderia ser o Joãozinho lá. Eu poderia ser o outro cara lá que você sabe o que fez com a sua irmã. É uma espiritualidade tão moralizante que vai sempre colocando a gente dentro dessa perspectiva de comparar a gente com quem a gente considera ser inferior a nós. Inferior. Pelo menos não sou como ele. Aí vem Jesus e diz, não, isso não é suficiente. Você pode obedecer Moisés sendo assim. Ser meu discípulo, não. Porque para ser meu discípulo, você vai ter que dar um salto. Você vai ter que dar um salto para fora dessa espiritualidade do que você não faz. Porque seguir a Jesus não é apenas não praticar o mal. Não matar, não adulterar, não roubar. Seguir a Jesus não é só não praticar maldade, mas é praticar a justiça. E no seu caso, jovem rico, praticar a justiça significa em vender o que você tem, dar aos pobres e me seguir. E aí esse jovem fica chateado. Por que ele fica chateado? Porque ele é judeu. E o judeu imagina que a bênção de prosperidade, a riqueza da sua vida, é sinônimo da bênção de Deus. É o judeu que acredita que se eu estou sendo abençoado financeiramente, se eu sou rico, é porque Deus me abençoou. Aí aparece Jesus para esse jovem e diz, então, você está querendo experimentar o reino de Deus? Você está querendo ser um sadique, um justo, um pleno? Deixa eu contar para você o que está impedindo você de ser isso aí que você está querendo se tornar. O que está impedindo você de ser o que você gostaria de se tornar é uma coisa, inclusive, que você pensa ser bênção de Deus. Consegue vender tudo que tem e dar aos pobres para me seguir? E ele vai embora chateado. Ele vai embora triste. Ele vai embora de cabeça baixa. E aí Jesus diz, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E muito interessante essa imagem do camelo que Jesus utiliza. Não sei se você sabe dessa informação, mas o camelo, as costas do camelo, ela tem potencial de acumular tanta água que um camelo é capaz de atravessar um deserto inteiro sem parar uma vez para beber água. O camelo é esse animal que não precisa parar para beber água, porque ele consegue acumular para si e somente para si, não tem como ele dar a água que está dentro dele para o outro. E esse acúmulo dele para ele mesmo faz com que ele consiga sair de uma região e ir para uma outra região tranquilamente. O que poderia causar morte para outros animais, para um camelo é tranquilo. E muito interessante isso que Jesus utiliza de imagem. É como se ele dissesse, existe uma espiritualidade do camelo. É uma espiritualidade egoísta, individualista. Eu acumulo moral para mim. Eu acumulo regras morais para mim, apenas para mim e só para mim. E aí para mim, eu e para mim, eu vou traçando a minha vida e atravessando os desertos da minha vida sozinho. E quando eu chego do outro lado, eu digo graças a Deus que eu consegui acumular tudo isso. Porque Deus me deu isso tudo porque sou um jovem obediente. Porque desde a minha adolescência, não mato, não roubo, não traio a esposa e todo esse negócio. Aí Jesus diz, esse não é o meu caminho. Meu caminho não é o caminho do camelo, do acúmulo de si para si. Mas é o caminho de como é que você faz para rasgar isso que retém dentro de você, esse rio, para que saia de você e aquilo que é só seu se torne um benefício comum. Se torne um benefício comunitário. O salto que Jesus está dando aqui é gigantesco. E quando você olha para essa cena do jovem rico, como eu disse, ele não é alguém que está só resistindo ao amor de Deus e ponto final, não quer saber de Deus. Pelo contrário, ele deseja. Ele deseja. Só que quando ele dá de cara com Jesus, que é Deus, quando ele dá de cara com aquilo que Jesus diz a respeito de Deus, ele prefere olhar para aquilo que Jesus diz e para aquilo que ele pensa, e ele prefere ficar com aquilo que ele pensa. A gente também, a gente fica nesse lugar do quase, a gente anda e caminha e faz morada nesse lugar do quase, todas as vezes que a gente prefere a nossa ideia sobre Deus, do que aquilo que Jesus está dizendo para nós sobre Deus. A gente fica no quase, quando a gente vive como Nicodemos. Lembra de Nicodemos?
ele chega para Jesus e diz: Jesus, o que eu faço para herdar o reino de Deus, experimentar o reino de Deus? Aí Jesus diz para ele: você tem que nascer de novo. Para o jovem rico, Jesus diz: vende tudo que tem e dá aos pobres. Para Nicodemos, Jesus diz: tem que nascer de novo. E você sabe disso, Nicodemos, fariseu dos fariseus, um mestre da lei, cheio de diploma, a roupa dele contava para todo mundo que ele era alguém super, mega, hiper especial. Aí Jesus está dizendo: tem que voltar a ser bebê, tem que nascer de novo, tem que rasgar os diplomas, tem que desaprender o que sabe, tem que estar disposto a voltar a ser como criança. Aí você vai experimentar o reino de Deus. Não sei quantos de vocês assistiram The Chosen, mas das cenas que eu mais gostei, que mais me comoveram, foi essa cena onde Jesus está indo viajar com seus discípulos e Jesus sabe que Nicodemos está atrás do muro. Nicodemos está logo ali, atrás do muro, como se estivesse atrás daquele piano. Eles não estão se vendo, mas Jesus sabe que ele está ali. E aí Jesus sabe que ele está vindo, e Jesus fica quase que torcendo: venha, vem nascer de novo. Deixa para trás esses títulos, esses diplomas, rasga essa roupa, vem. E aí Nicodemos, atrás do muro, cheio de vontade de ir e fazendo aquela conta, né? Me custa o quê? O que me falta? Será que eu quero? Será que eu não quero? Será que eu quero? Será que eu não quero? E eu fico imaginando a cadeirinha de Nicodemos, vai para lá e vem para cá, e vai para lá e vem para cá. E ele escolhe não ir. E quando ele escolhe não ir, a expressão de Jesus é: quase. Faltou um pouquinho. E a pergunta que eu trago no meu coração para nós hoje é: o que nos falta? E o jovem rico não é uma pessoa fora de nós, meus irmãos, minhas irmãs. Eu sei que a tentação é você ouvir esse sermão e pensar: fulano de tal deveria estar ouvindo isso aqui. Mas não. O que a gente precisa entender é que o jovem rico não é uma pessoa fora de nós. Todos nós temos um jovem rico dentro da gente, que em momentos da nossa vida faz conta, que em momentos da nossa vida prefere ficar com aquilo que a gente acha ser melhor, que em momentos da nossa vida prefere seguir o caminho que a gente considera ser justo e correto. A gente olha para Jesus e até tem certa admiração. A gente olha para Jesus e pensa: Jesus, as suas ideias são muito legais mesmo. Amar inimigo, orar por quem persegue, perdoar, não se vingar. É maravilhoso essa ideia aí, mas eu prefiro a minha aqui. A gente fica no quase todas as vezes que consideramos que há em nós um potencial de acharmos algo que seja melhor e mais humano do que o que Jesus acha, do que o que Jesus pensa. Porque o que há de semelhança entre Nicodemos e o jovem rico é que os dois tinham uma ideia sobre Deus. O jovem rico tinha uma ideia sobre Deus, que esse Deus de Israel é um Deus que prospera o obediente, que enriquece o obediente. Aí Jesus aparece para ele e diz: só que não. Aí entre pegar para si o que Jesus está dizendo a respeito de Deus e ficar com o que ele mesmo pensa, ele fica com o que ele mesmo pensa. De igual forma, Nicodemos, mestre da lei, tem a Torá inteira, o Velho Testamento, o Primeiro Testamento, a Bíblia hebraica inteira decorada. Ele ouve Jesus dizendo: o Pai que está no céu faz o seu sol brilhar sobre bons e maus. E ele diz: maravilhoso seria se fosse verdade. Ele sabe de Jesus, ele sabe que Jesus está tocando o leproso, curando o cego. Ele sabe que tem autoridade no que Jesus está falando. Mas no fim ele fica com a sua própria ideia sobre Deus, ao invés de se submeter à ideia que Jesus tem sobre Deus. A gente vai ficando no quase, toda vez que a gente não se submete àquilo que Jesus diz a respeito do que é um bom caminho, do que é um caminho de verdade, de vida, de paz e de justiça.
é aí que a gente para. É aí que a gente fica no quase. E digo e repito, a caminhada com Jesus é uma caminhada de alguns dias na experiência do quase. Pensa nisso. Jesus chamou o jovem rico para ser discípulo dele e seguir ele. O jovem rico poderia ser mais um dos discípulos de Jesus que dormiriam onde Jesus dormia e comeriam onde Jesus comeria. Quase. Nicodemos da mesma forma. Quase. Quase. E ambos ouviram de Jesus o que é que lhes faltava. E se a gente for muito sincero, todo mundo aqui sabe o que nos falta. E se a gente for mais sincero ainda, a gente concordaria de que muitas vezes a gente prefere a ideia do Deus que a gente tem do que a ideia do Deus que Jesus vem trazer para nós. Porque a gente prefere um Deus que, se eu der o dízimo, Ele abençoa os outros 90. A gente preferiria um Deus que gostasse de quem a gente gosta e mandasse matar quem a gente não gosta. A gente preferiria um Deus que, se você planta R$100 na obra dele, Ele te devolve 1.000. Imagina isso, que maravilha. Sem perigo de quebrar, porque Deus não quebra. O dono do mundo, o dono do ouro e da prata. A gente preferiria sim um Deus que exclui quem eu excluo, que se vinga de quem eu me vingo. E a gente fica no quase, como evangélico, como Brasil evangélico, todas as vezes que a gente não submete o nosso imaginário de Deus à pessoa de Jesus de Nazaré. A gente é quase seguidor de Jesus, tem simpatia, a gente usa a Bíblia, a gente sabe o texto de cor, a gente fala da Bíblia, a gente conhece o texto, a gente abre o texto, quase. Quase, por que quase? Porque está lá em Moisés, está moralizante. Quase por quê? Porque está só depois de Jesus, não fica em Jesus, não abre o Evangelho, não vê a pessoa de Jesus de Nazaré, não se submete ao que Jesus de Nazaré está dizendo a nós, o que te falta, o que me falta, o que nos falta. Quase. E a gente vai vivendo essa religião de achar alguém que a gente considera menor do que nós e dizer, pelo menos não sou assim. Pelo menos não sou adúltero. Pelo menos não bato na minha esposa. Pelo menos é a oração do fariseu. Ele vai orar para Deus e diante de Deus ele só ora falando do publicano. Deus, obrigado, porque pelo menos não sou como esse. É como quem diz, não sou o que deveria ser, mas sou melhor do que aquele. E aí vem Jesus e diz, sai daí. Sai daí. Vem para cá. Porque é aqui, é nesse lugar, no discipulado de Jesus, é nesse lugar, submetido a Jesus, que a gente para de olhar para o outro e dizer, pelo menos não sou como aquele. E a gente começa a olhar para Jesus e dizer, Jesus, me falta muito ainda para ser como você. Eu paro de julgar alguém que eu considero ser moralmente menor do que eu e começo a olhar para Jesus e dizer, eu preciso de humildade de coração, porque entre mim e você é uma distância gigantesca. Eu saio desse lugar de procurar alguém que eu considero pior e ponho os meus olhos em Jesus e digo, meu Deus, como falta, como eu preciso de graça, como eu preciso de misericórdia, como eu preciso de perdão, como eu preciso de reconciliação, como eu preciso aprender a parar de amar o dinheiro, como eu preciso aprender a parar de querer estar certo o tempo inteiro, como eu preciso aprender a querer ser para o outro aquilo que eu estou vendo você sendo para mim, como eu preciso mudar, como eu preciso ser transformado. Fora isso, aqui mora a maior contradição. As pessoas moralmente arrogantes, religiosos arrogantes, só é possível se estiver com a cadeira assim. Isso daqui é fábrica de arrogância, nem lá nem cá, nem submetido nem distante. Fábrica de arrogância, fábrica de moralismo.
fábrica de idolatria. Porque esse espaço é o espaço de criar deuses que não são a semelhança de Jesus. E toda vez que eu estou submetido a um Deus que não é Jesus de Nazaré, eu estou pecando o pecado da idolatria. Chamando de Deus um ídolo, que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê, que tem mãos, mas não toca, tem coração, mas não sente, e que Jesus disse que é como a areia, que quando receber o sopro do próprio Jesus, cairá feito pó. Então o que desejo a nós como por amor é que não fiquemos na experiência do quase. E que para nós um encontro com a pessoa de Jesus não seja um pesadelo. Porque para o jovem rico, encontrar-se com Jesus é um pesadelo. É um pesadelo. Um pesadelo. Faz ele ir para casa triste. Desejo a nós que o encontro com Jesus faça a gente voltar para casa com Ele. E não triste sem Ele. Que fique triste por saber que, poxa, não sou tudo que eu deveria ser. Mas que nesse exato momento do amargo do arrependimento, a alegria do Espírito Santo vem sobre você e diz: calma. Porque aquele que começou a boa obra em você é fiel para aperfeiçoar essa obra que Ele começou até o último dia. Desejo a nós uma experiência que não seja quase. Um discipulado com Jesus que não fique no quase. Mas que toda vez que a gente tiver quase no quase, a gente tenha coragem de dizer: não vou ficar no quase. Não vou morar no quase. Vai ter dia que vai ficar, irmãos, normal. Mas não faça a sua casa no quase. Construir a casa no quase é quase que construir a casa sob a areia. Quando vier o vento, quando vier a tempestade, quando vier a crise, fica pobre, o jovem rico fica em crise com Deus. Porque ele achava que Deus que tinha enriquecido ele. Morar no quase não é seguro. Tenha coragem de seguir a Jesus. E a minha oração é que o Espírito Santo, todas as vezes que a gente estiver virando a cadeira, nos incentive mais uma vez a coragem de ficarmos frente a frente com Jesus. E dia após dia perguntar a Jesus: ei Jesus, o que me falta? Diz para mim o que me falta. Eu quero saber. Não tenho medo dessa resposta. Eu quero saber o que me falta. Que Deus nos abençoe muito. E é com isso que eu quero orar por você hoje à noite. E se você pode, fique de pé no seu lugar. O quase não é o seu lugar nem o meu lugar. O quase não é o nosso lugar. O quase não é terreno seguro para construir a sua casa, a minha casa. Tenha coragem. Siga Jesus. Quando você estiver diante de uma situação que você tem uma ideia e a sua ideia é diferente da ideia de Jesus, siga Jesus. Quando você achar que uma coisa é melhor do que o que Jesus acha, siga Jesus. Seguir a Jesus é acreditar que Jesus sabe mais do que eu, e que Ele me conhece mais do que eu, e que Ele sabe o que é melhor para o ser humano mais do que eu. E Jesus nunca está querendo me privar de algum bem. Ele está sempre querendo me proteger e me levar por um caminho que seja um caminho de paz e de vida e de bem e de beleza, sempre. Eu quero orar por você hoje à noite. Para que o Espírito Santo soe e sopre no nosso coração o que nos falta. Mas para que também o Espírito Santo desmorone toda sensação e medo de culpa. E esse lugar que parece que fica como sendo fixo na sua vida, está sempre no quase. Está sempre no quase lá. Está sempre no quase discípulo de Jesus, quase imitador de Jesus, quase, está sempre no quase. Orar para que o Espírito Santo diga a você o que te falta. E que você hoje tenha coragem de sair de todo esse ambiente do quase, que muitas vezes a gente tenta construir a nossa vida. Se você pode, ore comigo. Pai de amor, obrigado. Obrigado porque
O Evangelho acalenta o nosso coração, ele nos confronta e ele nos cura, e ele nos restaura, e ele nos convida a darmos passos sobre as águas, e ele nos convida a sairmos do mesmo lugar, e ele nos convida a um movimento, e ele nos convida à coragem, ele nos convida a terras distantes, ele nos convida a terras desconhecidas, ele nos convida à confiança, à entrega incondicional. E tudo isso só é possível por meio de você e do seu poder, Espírito Santo. Sem você nós não conseguiríamos sequer dizer que Jesus é o Senhor. Sem a sua presença a gente não consegue reconhecer o Deus Criador em nós, através de nós, em nosso meio. Então hoje à noite, Espírito Santo, eu oro por cada um desses meus irmãos e das minhas irmãs que estão aqui, para que essa casa, que é a nossa vida, a nossa jornada de fé, seja construída num ambiente fora do quase. Fora do quase. Fora do quase. E que ao mesmo tempo, Jesus, toda a sensação de culpa, toda pessoa que está aqui hoje e não lê o jovem rico como uma parte de si, mas pensa que ela é inteiramente o jovem rico, inteiramente Nicodemos. Jesus, que a verdade sobre essa pessoa venha sobre ela agora, porque nós não somos. O jovem rico não é uma pessoa que nós somos em absoluto, mas mora dentro de todos nós. Essa tentação de convivermos com as nossas ideias, essa tentação de convivermos com aquilo que a gente acha melhor o tempo inteiro, essa tentação de vivermos uma vida de nós e para nós apenas nós e para os nossos. Faz parte de todos nós, Jesus. Tira de todos esses meus irmãos e das minhas irmãs essa consciência, esse medo, essa culpa. E dá a nós a coragem de sairmos do nosso barco e construirmos a nossa casa sobre essa rocha que é o seu discipulado. E no meio do caminho, Jesus, vão ter dias que a gente vai ficar no quase. A gente sabe disso, é nossa condição. Mas morar no quase jamais. Não nos deixe morar no quase, Jesus. Nós não queremos morar no quase. Dá-nos a conhecermos o que é dormir onde você dorme, comer onde você come. Nós não queremos encontrar com você, Jesus, e voltarmos para casa pela estrada triste, abatido, por estarmos apegados a outras coisas. Não queremos. Queremos você. Por isso hoje à noite nós queremos cantar que para ti nós vamos. Para ti, Jesus, nós vamos. Para ti, somente para ti, nós vamos. Nos rendemos a ti. Nos rendemos a ti. Colocamos a nossa cadeira face a face com você, rendidos, doados, entregues ao seu amor e ao seu caminho de discipulado. Seja assim entre nós, Jesus, para a sua glória. Amém.